do ofício das leituras do dia 16 de setembro de 2021, quinta-feira da 24ª semana do Tempo Comum. Memória de São Cornélio, Papa, e São Cipriano, Bispo, mártires. São Cornélio, Papa, e São Cipriano, Bispo, mártires, memória. Cornélio foi ordenado bispo da Igreja de Roma no ano 251. Teve de combater o cisma dos novacianos e, com a ajuda de São Cipriano, conseguiu consolidar a sua autoridade. Foi desterrado pelo imperador Galo e morreu no exílio, perto de Civitavecchia, no ano 253. O seu corpo foi trasladado para Roma e sepultado no cemitério de Calisto. Cipriano nasceu em Cartago, cerca do ano 210, de uma família pagã. Tendo se convertido à fé e ordenado sacerdote, foi eleito bispo daquela cidade no ano 249. Em tempos muito difíceis, governou sabiamente com suas obras e escritos a igreja que lhe foi confiada. Na perseguição de Valeriano, sofreu primeiramente o exílio e depois o martírio, no dia 14 de setembro do ano 258. Das cartas de São Cipriano, bispo e mártir, século III. Fé generosa e firme. Cipriano a Cornélio, seu irmão. Tive notícias, irmão caríssimo, dos gloriosos testemunhos de vossa fé e fortaleza. Recebemos com tanta exultação a honra de vossa confissão, que também nos julgamos participantes e companheiros de vossos merecidos louvores. Pois, se em nós e na Igreja só há um modo de pensar e indivisa concórdia, qual o sacerdote que não se rejubilaria como próprios com os louvores dados a seu irmão no sacerdócio? Ou que fraternidade não se alegraria com o júbilo de todos os irmãos? Impossível expressar como foi grande esta exultação e alegria quando fui informado de vossas vitórias e atos de coragem. Nisto foste o primeiro durante o interrogatório dos irmãos. O testemunho do chefe ainda foi acrescido pela confissão dos irmãos. Enquanto vais à frente na glória, fazes muitos companheiros nesta glória e estimulas o povo a dar testemunho, por estares preparado, primeiro que todos, a confessar em nome de todos. Não sabemos o que primeiro elogiar em vós, se vossa fé decidida e estável, se o indefectível amor fraterno. Aí se provou de público a virtude do bispo indo à frente, e se revelou a união da fraternidade que o seguia, já que em vós só há um coração e uma só voz. Foi toda a Igreja Romana que testemunhou. Tornou-se evidente, irmão caríssimo, a fé que o apóstolo já tinha louvado em vós. Já então ele previa a virtude louvável e a firmeza da coragem, atestando com isso vossos méritos futuros. O elogio aos pais era estímulo aos filhos. Por serdes assim unânimes, assim fortes, destes exemplo de unanimidade e de fortaleza aos outros irmãos. Sinais da providência do Senhor nos avisam e palavras salutares da divina misericórdia nos advertem de que já se aproxima o dia de nossa grande luta. Por isto, como podemos, irmão caríssimo, pela mútua caridade que nos une, nós vos exortamos a não esmorecer. Nos jejuns,
nas vigílias e orações com todo o povo. São estas armas celestes que fazem ficar de pé e perseverar com denodo. São estas as defesas espirituais, as lanças que protegem. Lembremo-nos um do outro, concordes e unânimes, mutuamente oremos sempre por nós, suavizando as tribulações e angústias pela caridade recíproca. Das atas proconsulares sobre o martírio de São Cipriano, bispo, século III. Em causa tão justa, não há que discutir. No dia 18º das calendas de outubro, pela manhã, grande multidão se reuniu no campo de Sesto, conforme a determinação do procônsul Galério Máximo. Este, presidindo no átrio Salsíolo, no mesmo dia ordenou que lhe trouxessem Cipriano. Chegado este, o procônsul interrogou-o: És tu Tácio Cipriano? O bispo Cipriano respondeu: Sou. O procônsul Galério Máximo: Tu te apresentaste aos homens como papa do sacrílego intento? Respondeu o bispo Cipriano: Sim. O procônsul Galério Máximo disse: Os augustíssimos imperadores te ordenaram que te sujeites às cerimônias. Cipriano respondeu: Não faço. Galério Máximo disse: Pensa bem. O bispo Cipriano respondeu: Cumpre o que te foi mandado. Em causa tão justa, não há que discutir. Galério Máximo deliberou com o seu conselho e com muita dificuldade pronunciou a sentença com estas palavras: Viveste por muito tempo nesta sacrílega ideia e agregaste muitos homens nesta ímpia conspiração. Tu te fizeste inimigo dos deuses romanos e das sacras religiões, e nem os piedosos e sagrados augustos príncipes Valeriano e Galieno, nem Valeriano, o nobilíssimo César, puderam te reconduzir à prática de seus ritos religiosos. Por esta razão, por seres acusado de autor e guia de crimes execráveis, tu te tornarás uma advertência para aqueles que agregaste a ti em teu crime. Com teu sangue ficará salva a disciplina. Dito isto, leu a sentença: Apraz que Tácio Cipriano seja degolado à espada. O bispo Cipriano respondeu: Graças a Deus. Após a sentença, o grupo dos irmãos dizia: Sejamos também nós degolados com ele. Por isto, houve tumulto entre os irmãos e grande multidão o acompanhou. E assim Cipriano foi conduzido ao campo de Sesto, ali tirou o manto e o capuz, dobrou os joelhos e prostrou-se em oração ao Senhor. Retirou depois a dalmática, entregando-a aos diáconos, e ficou de alva de linho, e aguardou o carrasco, a quem, quando chegou, mandou que os seus lhe dessem 25 moedas de ouro. Os irmãos estenderam diante de Cipriano pano de linho e toalha. O bem-aventurado quis vedar os olhos com as próprias mãos. Não conseguindo amarrar as pontas,
o presbítero Juliano e o subdiácono Juliano o fizeram. Deste modo morreu o bem-aventurado Cipriano. Seu corpo, por causa da curiosidade dos pagãos, foi colocado ali perto, de onde, à noite, foi retirado e com círios e tochas, hinos e em grande triunfo, levado ao cemitério de Macróbio Candidiano, administrador existente na via Mapaliense, junto das piscinas. Poucos dias depois, morreu o procônsul Galério Máximo. O mártir santíssimo Cipriano foi morto no dia 18º das calendas de outubro, sob Valeriano e Galieno imperadores, reinando, porém, nosso Senhor Jesus Cristo, a quem a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém.